Automóveis. É essa paixão que nos move. O design, a tecnologia, a mobilidade futura, a condução e a segurança rodoviária. Eu sou o Eduardo Luz Pires e com os comentadores João Almeida e Vítor Martins, onde falaremos da condução, o seu ensino e a sua legislação, do automóvel e a sua tecnologia. Vamos estar convosco quinzenalmente à quinta-feira para um programa de atualidade automóvel. Motores, a nossa paixão. Ora, muito boa noite, muito bem-vindos. Pedimos desculpa por este ligeiro atraso, um problema de pequena importância fez com que chegássemos até vós com este atraso. E mais, hoje, excepcionalmente, estamos a fazer a emissão uma quarta-feira, mas retomaremos o dia normal daqui a 15 dias, portanto, dia 21 deste mês, para uma nova emissão deste programa Motores, a nossa paixão. Hoje temos alguns temas de muito interesse para falarmos convosco. Eu, o João Almeida e o Vítor Martins, muito boa noite aos dois. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, aqui estamos para conversar com os nossos ouvintes e espectadores sobre automóveis, não é? Exatamente. Ora bem, o que é que nós temos hoje? Hoje vamos falar um pouco sobre os diesel. Vão acabar, não vão acabar? Qual é o significado de tudo isto? O que é que esta gente anda a fazer com as populações e os amantes dos automóveis? Depois vamos falar também do preço dos combustíveis e o aumento do preço dos automóveis a partir de setembro. E, finalmente, o tema que é um tema de suma importância, é um tema que nós não nos cansaremos de abordar aqui, pelas suas implicações e pela, como já disse, pela importância que se reveste, que é o tema da sinistralidade nas estradas portuguesas, sobretudo no que diz respeito à sinistralidade com jovens, porque tem sido, de facto, um descalabro autêntico aquilo que se tem passado nas nossas estradas, e não só, também por esse mundo fora. Cada vez morrem mais jovens na estrada. Isto é impensável e é, de facto, necessário fazer-se algo para pôr termo a esta sangria na juventude. Vítor Martins. Muito boa noite. Boa noite mais uma vez. Quando falamos de automóveis, temos que falar efetivamente do diesel. O diesel foi de facto um combustível que deu cartas por todo o mundo, porque era um combustível que garantia um preço mais baixo, garantia também, por seu lado, menores consumos, independentemente de, no início do diesel, haver grandes consumos e bastante poluição. A partir, como é que se diz, do Tratado de Kyoto, em 97, em que se impunha um corte de 8% das reduções de CO, isto mudou um pouco. O Oriente virou a agulha para os híbridos e para os elétricos, enquanto que na Europa não. Os governos insistiram no diesel como combustível de excelência, inclusivamente davam incentivos para a compra de automóveis diesel e para que este negócio fosse um negócio de sucesso. E isto veio-se mostrar uma política errada, não é? Houve vários saltos na tecnologia do diesel, nomeadamente a partir, salvo erro, de 90 e picos, com a tecnologia Common Rail, não é? Uhum. E tudo isto parecia caminhar um mar de rosas até ao célebre Dieselgate. Sim. O que é que se lhe oferece dizer sobre tudo isto? É assim, aquilo que eu iria começar por dizer é que, sem qualquer sombra de dúvida, que o diesel é e será um motor que conseguiu revolucionar. E digamos que nós conseguimos obter do diesel mais potência que existia na altura em termos de motor a combustão gasolina, e efetivamente a evolução do diesel foi tremenda. Hoje em dia está a acontecer o atraso que existia na parte de motores de combustão gasolina, está a tentar acompanhar a evolução que houve com o diesel.
Em termos de diesel, efetivamente, isto aqui é mais uma questão política, mais uma questão económica, do que, acima de tudo, outra questão. Aquilo que e isto será sempre a minha opinião, haverá quem concorde, quem discorde, mas é assim, o diesel, na minha forma de ver, não é um carro assim tão poluente como por vezes se quer fazer pensar. Ele pode emitir mais partículas, mas no fundo não são essas partículas as mais poluentes. Agora, isto aqui, como sempre, inicialmente deu-se aqui de bandeja digamos, um elenco dizer deve-se comprar o diesel. É lógico que o diesel tem o seu senão. E eu continuo a dizer que quem se limitar a fazer poucos quilómetros não é o carro mais equilibrado. Porque se ele tem coisas boas, também tem coisas más. E, por sua vez, a manutenção e todos os custos que ele acarreta não são assim tão baratos para quem circula pouco. Essencialmente para quem faz para-arranca e, sobretudo, percursos citadinos. Em contrapartida, quem fizer a estrada, sem dúvida que é e será um bom meio de transporte. Aqui no meio disto, voltamos novamente à questão política, à questão comercial, à questão de impostos, e inicialmente começou-se por se apresentar um projeto que, por sua vez, foi evoluindo e desenvolveu mais do que aquilo que inicialmente era esperado. Entretanto, neste momento, por questões, não sei exatamente quais, tentou-se recuar novamente naquilo que estava feito. Se nós virmos e se nós analisarmos ao nível das normas, desde a evolução do Euro 1, Euro 2, Euro 3, o diesel até agora conseguiu acompanhar e a prova está que neste momento já há outras alternativas para conseguir cumprir as normas de antipoluição. Portanto, o que prova que o diesel, ao contrário do que se diz, não morreu e que ainda pode existir. Se nós formos ver, todos os motores a combustão têm tendência a serem reduzidos ao longo do tempo. E eu concordo que um carro elétrico é um carro muito engraçado, que se consegue ter ali uma performance muito engraçada, mas por sua vez eu também me questiono como é que vai ser produzida a eletricidade. Para se produzir a eletricidade não há combustíveis fósseis, não estamos a poluir na mesma. Como é que vão ser recicladas as baterias? As velhas questões, que se até agora era um problema reciclar uma bateria normal de 12 volts, uma bateria de alta tensão, muito mais poluente é. E o mais curioso é que não há ninguém que fale sobre o problema da reciclagem das baterias. Por incrível que pareça, não há. Não convém, Portanto, não é? Pois, sabe que, e depois, para além disto tudo, nós temos a Comissão Europeia a dizer que os carros a diesel estão acabados, vão desaparecer por completo em poucos anos e que o futuro são os elétricos. Isto disse aqui há tempos a senhora, a comissária Elisabeth Bienkowska. Foi muito deprimente. Isto é quase como dar a extinção por decreto, não é? Eles podem dizer e podem dar a extinção por decreto, mas no fundo eles próprios estão a fazer um trabalho contrário. Recentemente a BMW, na Alemanha, decidiu receber carros usados que não cumpriam a norma Euro 6, precisamente quem quisesse comprar um BMW novo, que teria, por sua vez, um apoio em troca do carro. Portanto, quer dizer, se dizem que não, por outro lado, eles próprios estão a fazer o contrário daquilo que dizem. Porquê é que a Bosch continua a evoluir e a desenvolver novos sistemas de diesel? Porquê é que há outras universidades que neste momento conseguem já ter no mercado motores a diesel que podem até funcionar com motor, juntamente com gasolina? Aliás, falámos disso aqui na emissão, na outra emissão, não é? Por isso, isto prova que o diesel não morreu. Agora, por vezes aquilo que se quer fazer parecer nem sempre é a realidade do que acontece. E temos que ter a noção, a tendência é para diminuir, e vão diminuir, mas não acredito que seja num espaço tão curto como aquilo que eles dizem. Sabe que há tempos dizia o Presidente do Conselho de Administração do Grupo PSA, PSA, exato. Sim. Que a Europa deu um cavalo de Troia aos asiáticos.
Porquê? Porque os asiáticos estão mais à frente que os europeus no que diz respeito à motricidade elétrica. Estão, em parte, sim. Mas isto também prova que daqueles que eu vejo a funcionar muito bem com a parte dos elétricos, acaba por ser Toyota. E o Nissan Leaf acabou de bater um recorde brutal de vendas. Mas o Nissan Leaf, por sua vez, está aliado à Renault. Portanto, acaba por estar aliado a um europeu. Aquilo que nós vemos e aquilo que nós pomos a pensar quando começamos a analisar isto, vemos que, entre aspas, ainda agora temos um caso concreto. A Opel, que foi adquirida pelo grupo da PSA, não conseguia cumprir as normas e daí um facto. Neste momento, os Opels vão sair com motores a diesel que estão muito abaixo da norma. Portanto, isto prova que já houve uma evolução. Se calhar havia aqui algumas dificuldades, não sei se da marca, se de quem estaria a gerir, não sei qual o pormenor, mas o que é um facto é que desde que eles estão dentro do grupo da PSA e os carros já estão anunciados e vão estar no mercado ainda este ano e em 2019, e a cumprir normas abaixo daquilo que era pretendido como valores mínimos. Pois, mas aqui, lá está. Aqui, como o Vítor dizia há um bocado, há aqui razões políticas e económicas. Estando, por exemplo, a Volkswagen no centro deste epicentro todo que foi o Dieselgate, acaba de receber um financiamento de 40 mil milhões de euros de contratos para produzir baterias. Mas, isto de acordo com a página Eco, dizia que, mas são várias as marcas e empresas do setor que já estão a posicionar-se no sentido de aproveitar os incentivos europeus, incluindo a BMW e a Daimler. Quer dizer, dá por um lado e tira por outro. Há aqui toda esta questão do Dieselgate, que tem brutais implicações. Por exemplo, cá em Portugal, o IMT não quer que os carros não circulem sem ter ido fazer, como é que se diz? A inspeção após a reparação, não é? Então, e, no fundo, quem está a ser sacrificado e quem está a ser penalizado por tudo isto é o consumidor. Sim, mas deixe-me também dizer, e já agora no caso concreto da Volkswagen, que todos os modelos que foram alterados acabaram por ter uma perda de potência. Os carros passam a ter um comportamento mecânico totalmente diferente e que a própria Volkswagen reconhece que tiveram que retirar aquilo que de bom tinham. Eles nunca vão dizer isto de forma clara, mas basta, eu até agora nunca ouvi um único cliente que tenha sido alterado o carro dele que não se queixem todos do mesmo. Portanto, há aqui a obrigatoriedade de cumprir normas que se calhar não estavam a ser cumpridas, concordo. Mas quem tinha um carro e que a partir da alteração do carro ficou um carro totalmente diferente e em termos de performance, em termos de, até diria, quase de consumos, de certeza que não melhorou em nada. Mas se calhar era bom referir aqui que a Volkswagen foi obrigada a fazer isso nos motores novos e aconselhada a fazer nos motores já no mercado. Sendo certo que, e eu tenho conhecimento de um caso específico, que no caso do proprietário se negar a fazer essa alteração, que é uma reprogramação da centralina, se ele assinar um termo de responsabilidade, o carro não é mexido. Portanto, meus amigos, se querem ter o carro como está, assinem esse termo de responsabilidade. Mas quais são as implicações que ele vai ter? Estão a aceitar? Nenhumas. Quem será, em última instância, responsabilizado nunca o comprador de um veículo que... E isto é muito bonito, mas é assim... Eu compro um automóvel com uma certa e determinada característica. Por qualquer motivo alheio ao comprador, o veículo tem que ir à fábrica reprogramar a centralina. Acabo por ter um veículo que não foi aquele que eu comprei. Eu posso responsabilizar a marca por tal facto. Certo? Sim. Portanto, penso que não há aqui... No caso do proprietário dizer não quero que a minha centralina seja requalificada, logo que ele assuma, que ele diga não quero,
está tudo bem. E penso que não vai ter consequências com isso. Pelo menos, penso que não deve. Moralmente, não deve. Vítor, diga uma coisa. Todas estas coisas que se estão a passar à volta dos diesel e dos gasolina também, que são as questões das emissões de CO e dos consumos, porque não correspondem à realidade. Havia sempre aqui uma diferença entre... Aliás, eu dá-me vontade de rir, porque assim, se nós formos ver, supostamente, aquilo que o fabricante nos anuncia em termos de consumo, nenhum carro corresponde à realidade. Porque eu vejo muitos carros que anunciam consumos médios de 4, 5 litros e quando na realidade eles fazem 7, 8. Que isso é em bancada, não é? Eles fazem nem sequer em bancada. Mas agora, com este novo sistema, o WLTP, isso não vai ser alterado? Não vai ser mais aproximados ao real? Vai ser alterado, tanto mais que o teste vai ser feito a várias velocidades. Uma das velocidades que até aqui era testada era 11 km/h, por sua vez passa para 23, e digamos que esse teste, eu concordo que é mais a realidade do que vamos ter no dia-a-dia. E não vou negar que isso é irmos de encontro àquilo que realmente é viável. Exatamente. A única coisa aí onde eu vou discordar é que, por sua vez, os governos e os nossos amigos já estão a tentar alterar os valores e vamos ser taxados sobre os valores calculados de forma diferente. Exatamente. O que quer dizer que não há nenhum carro que vá manter o mesmo preço. Não, exatamente. Aliás, e aqui estamos a entrar na questão do aumento dos preços, de acordo com as últimas notícias, os preços dos automóveis, o imposto pode aumentar entre os 40% a 50%? Quase nada. O que é isto? Pronto. Portanto, há aqui uma situação que é extremamente gravosa para o consumidor e preocupante. Apesar da Comissão Europeia pedir aos governos que tenham contenção de forma que isto não resulte num agravamento de impostos para o utilizador dos automóveis, nada nos diz que haja essa contenção, não é? Eduardo, a própria Associação a ACAP está preocupada com tudo isto e todos nós devemos estar preocupados. Eduardo, eu gostaria de recuar aqui assim um bocadinho já agora para podermos ver e pensarmos. Supostamente aqui há uns anos atrás, quando foi criado o IA, passou a ser visto que não era legal. O que é um facto é que neste momento o IA continua no mercado. Se não é feito da mesma forma, foi ligeiramente remodelado, mas continua-se a pagar. O que é um facto é que depois de nós pagarmos este imposto, quando vamos adquirir um carro, temos o valor base, temos o valor de impostos e depois ainda temos sobre a soma total o valor do IVA. Quer dizer, não basta uma vez, acaba por ainda haver um segundo imposto que vai ser tributado sobre o valor já existente. E Portugal tem o IA dos mais altos. Que supostamente nos outros países não existe. Exatamente. Há quantos anos nós ouvimos dizer que a União Europeia condena Portugal? Mas o que é um facto é que ele não foi... Porque tem imposto sobre imposto. Mas aqui o crime compensa. Eles são autuados, mas a receita desse imposto é superior à coima. É superior, deixa andar, não é? Exatamente. E, portanto, o crime compensa. As coisas vão continuar a circular. Neste caso concreto, depois de eles fazerem contas, eu não acredito que não seja mais uma forma de termos mais um imposto. Porque, de uma forma geral, se nós compararmos o valor base dos carros em Portugal, em muitas situações, eles estão mais baratos do que nos outros países da Europa. O único contra que temos depois é a taxa de impostos que é acumulada sobre o valor base. Claro. E eu diria mais do que isso. Se nós começássemos a pensar, e agora vou puxar se calhar um bocado a brasa à minha sardinha, mas a realidade é só uma. A parte do automóvel contribui em grande escala para os impostos que são pagos no dia-a-dia. Porque é assim, é o valor da receita na compra. É o valor de impostos taxados sobre as viaturas. É o valor dos combustíveis. E nós dependemos do automóvel no dia-a-dia para trabalhar, para transporte de mercadorias. Exatamente. Portanto, há aqui uma grande dependência
do automóvel. Sem dúvida nenhuma. A própria reparação e a própria revisão do automóvel tem taxas de ecovalor. Exato. Não é? Exato. Portanto, nós vamos mudar um óleo, vamos trocar uma bateria, Sim, vai vamos comprar trocar uns calços, um conjunto de pneus, já pagamos está, um ecovalor. Portanto, que supostamente serviriam todas essas taxas para a reciclagem, mas a seguir ainda são cobradas mais taxas para se fazer a recolha dos produtos. Exatamente. Portanto, isto é uma taxa sobre uma taxa continuada. Atenção, que os elétricos supostamente vão ter taxas ainda mais exorbitantes. Lá estamos. Vamos voltar aqui à questão dos diesel. Quando houve o incentivo à aquisição do diesel, deu-se tudo e mais alguma coisa. E agora está-se a dar tudo e mais alguma coisa à aquisição dos elétricos. Aliás, os elétricos até há bem pouco tempo atrás tinham impostos que não eram cobrados, que hoje em dia já estão a ser cobrados. Portanto, isto, mais uma vez, devia nos chamar a atenção e nós pensarmos que se calhar aquilo, o bombom que nos estão a dar, vai ser salgado dentro de uns dias. Ou pode ser uma amêndoa assim com um picante ou outra coisa qualquer. Eu acredito que até o próprio abastecimento nos parques de estacionamento vão ser taxados exorbitantemente. Quase de certeza. O que hoje é gratuito. Porque há meia dúzia deles. Vamos ver daqui a uns anos. Enfim, mas na realidade este novo sistema de medição de CO e de aferição dos consumos médios dos automóveis, isto vai resultar num aumento médio de 2 a 3 mil euros por viatura nova. Isto é brutal. Isto é brutal. É brutal. Eu concordo e acho que sim, que se deviam fazer medições que fossem de encontro à realidade daquilo que realmente existe. E aí eu acho que sim, que devemos ter a noção concreta do que é que são as emissões, que tipo de emissões é que se produzem, e esta conversa faz-me lembrar que aqui há uns dias atrás, quando estávamos a falar com um técnico de centro de inspeções, que acabou por nos dizer que neste momento simplesmente são medidas partículas que saem dos cabos do carro, quando na realidade eu concordo que nós devíamos medir mais do que isso. Porque se nós formos ver os carros existentes hoje em dia no mercado, eles têm vários componentes que permitem filtrar, inclusive os filtros de NOx, que acaba por ser uma das questões bastante nocivas, que nós não tínhamos essa ideia há pouco tempo atrás, e que existem para realmente purificar. Portanto, eu concordo que se um carro não cumpre, deva-se exigir que ele tenha que cumprir, mas não concordo que se tenha que penalizar porque os carros estão assim. Quer dizer, tudo é bom para termos aqui mais um ganho em termos de impostos e, mais uma vez, sacar mais uns euros do bolso de quem já não os tem. Mas, Vítor, não é só o cidadão, quer dizer, os próprios fabricantes de automóveis são penalizados. São penalizados, de acordo com as notícias que têm vindo com muita frequência a público. Um carro de um fabricante que não cumpra as normas pode pagar uma multa de 30 mil euros. Sim, e por sua vez, se o fabricante tem que pagar mais um imposto, se tem que pagar mais uma multa, no preço de venda do ele carro. vai acabar por ter que pôr esse valor diluído ao longo dos vários carros, porque não é possível ter um prejuízo contínuo e não fazer nada para parar. Exatamente. E isto leva-nos, todo este aumento de impostos leva-nos também ao preço do aumento dos combustíveis. Claro. Que é brutal. Quer dizer, ao fim de 10 semanas a gasolina baixou 1,5 cêntimo. Enfim, a título de exemplo, eu ontem tive que ir aqui à vizinha Espanha, fui a Alcanizes, atestei o depósito, gasolina 95, a 1,320. Quando em Bragança, a mesma gasolina, 1,649 e 1,654. Não é? O diesel em Espanha estava a 1,220 e em Portugal o preço variava entre 1,439 e 1,449. Porquê? Porque, de facto, os impostos, quer dizer, mais de 52% do preço da gasolina são impostos. Provavelmente em Espanha as gasolineiras com esses preços têm um lucro superior às portuguesas. Acredito que sim.
Acredito que sim, porque os postos de combustível sempre foi conhecido que conseguem ter benefício pela quantidade de litros que vendem e não Exatamente. por a percentagem tão Mas mínima. nós acabamos e nós aqui estamos numa região muito próxima de Espanha, acabamos por pagar a fatura muito mais cara, porque eu ouço muitos motoristas de pesados a dizer que abastecem em Portugal o estritamente necessário para chegar ao primeiro posto de abastecimento. Eu li alguns numa destas páginas de internet que um cidadão que vá uma vez por semana à Espanha abastecer o seu carro de gasolina 95, no final do ano poupou 750 euros. Sim. Mais de um ordenado mínimo nacional. Sim, aqui o único contra que nós temos que fazer contas é que nós, no nosso caso concreto, para irmos abastecer daqui lá quantos quilómetros fazemos, para ir e voltar. Portanto, o lucro que tivemos no combustível não chegou para a despesa de ir e voltar. É um facto, é um facto. Agora, por exemplo, nós estamos aqui numa região fronteiriça. Quem tiver que ir a Bragança também faz mais de 30 km e chega a Travasos e até ao depósito. Pronto, final parar. Sim. São 70 km de Travasos aqui. Do posto de gasolina a Macedo são 70 km. É evidente que compensa para um carro que tenha um depósito que leve muito combustível, sem dúvida nenhuma. No mínimo, um carro que que tenha um depósito de 70 litros, que meta 60, amortizou a viagem. Se pensarmos só em combustível, não é? Mas depois temos que pensar no desgaste da viatura, pneus, claro, manutenção. Mas pronto, sim, agora sim, estando de passagem... Para quem está de passagem e quem faz esse trajeto, acaba por ser benéfico. Claro. Eu vejo, eu normalmente, a minha tendência é ter o máximo de consumo dentro da localidade onde eu estou. Agora, eu vejo e apercebo-me, quando eu estou no Porto e que preciso meter combustível, do Porto para Macedo, há uma diferença de preço. Pois é. E no fundo, é o mesmo país. Agora, vamos ter em conta o quê? A despesa do transporte do combustível até aqui? Eu quero acreditar que seja essa a questão. Mas estamos a falar de uma disparidade de quanto? Eu diria, se calhar, enquanto que aqui, por exemplo, o combustível, se calhar ronda 400 e tal, lá embaixo no Porto ronda 300. É muita diferença. É muita diferença. Estamos a falar de 1 cêntimo. É muita diferença. E eu apercebo-me regularmente... 10 cêntimos. Eu apercebo-me regularmente, quando meto lá embaixo, quando olho para uma fatura e para outra, e uma pessoa acaba por olhar e ver a diferença de preço. Voltando à questão dos combustíveis em Espanha, de facto, a diferença de preços é muito grande. É uma coisa que eu não consigo entender. Então, outro dia, numa rede social, publicaram uma foto. A Galp vende gás butano em Espanha a metade do preço daquilo que vende em Portugal. Por acaso vi essa foto. Pronto, alguma coisa que não está bem, não é? Qualquer coisa aí está. Agora, vamos dizer que esse gás é engarrafado em Espanha? Se é engarrafado em Espanha, qual é a diferença? Eu acredito que o gás seja o mesmo, simplesmente haja aqui uma questão de taxas de um lado ou do outro. Vamos ter aí, portanto, se o gás sai de Portugal, vamos ter uma exportação que é, portanto, isenta de IVA. Logo, fica mais barato, 23%. Lá, ao ser uma importação para o país, também estão isentos de IVA, só tem que acrescentar o IVA de venda ao público. Portanto, aí já mexe um bocadinho logo com a taxa de IVA. Mas mesmo assim não era caso para dar uma diferença para dar uma diferença tão grande, exatamente. Portanto, tem que haver aqui diferenças maiores, porque embora nós cá tenhamos um IVA superior, mas não vai dar esta também diferença. Não se entende porquê, não é? Os espanhóis são mais... Nós somos menos, temos que igualar a isso. Então, mas nós somos menos, mas somos mais poderosos. Pois. Em tudo temos que pagar mais. Pois. Para receber, menos. Para receber somos o ordenado mínimo inferiores. nacional lá é quase o dobro do de cá, não é? Mas pronto, enfim. Lembra-se que na última emissão falámos do preço dos combustíveis em Portugal e em França. Enquanto o preço está ao mesmo nível, nós temos um ordenado mínimo de 580, em França tem 1.440 e tal. São 900 euros de diferença. Não, o que é isso? Se é bagatelas, são trocos. Eu acho que nós somos um povo que se acomoda.
se acomoda. Estamos muito acomodados, sem dúvida Isto acontecendo noutros países, provavelmente haveria ali uma revolta grande da população. E nós acomodamos. Enfim. João. Sim. No passado dia 25 de maio, em Lisboa, a Prevenção Rodoviária Portuguesa organizou um evento chamado EARS, onde foi abordada a questão da sinistralidade, com estatísticas negativas quanto aos condutores mais jovens. Porquê é que morrem mais jovens nas estradas, João? Eduardo, é uma resposta complicada, mas que por sua vez também é simples. Há mais condutores jovens que séniores. Primeiro ponto. Automaticamente tem que haver, em caso de acidente, em igual proporção, tem que haver mais acidentes com gente jovem do que com gente sénior. Depois, temos aqui uma conjugação de fatores que nos levam precisamente a essa sinistralidade nessa faixa etária mais jovem, que tem a ver com o consumo de álcool, com o consumo de drogas, com a condução noturna, nomeadamente nos fins de semana, com as companhias, certo? Mas leva-nos sempre, e vamos já esmigalhar isto mais aprofundadamente, mas há aqui uma pergunta que nos leva diretamente para um ponto fulcral, que eu discordo, que é o ensino da condução. Será que os nossos jovens não sabem conduzir porque não são preparados para conduzir? Eu aqui discordo. Porquê? Muito simples. Nunca se ensinou tanto, nem tão bem, a conduzir em Portugal como agora. Nunca. João, eu não ponho isso em causa. Sim. Não ponho isso em causa. Aquilo que onde eu me vou interrogar é que o ensino é feito com carros que têm potência que é 100 cavalos? 100, 110, 90, 80, depende... E nós vemos que hoje em dia, não é raro nós vermos nas estradas jovens com brutas máquinas. Será que eles estão preparados para conduzir um carro com muita potência? Eduardo, eu aqui vou-me questionar de outra forma diferente. E eu vou recuar alguns anos atrás e vou-me imaginar aqui há algum tempo, quando a minha condução, não sei se era melhor, se era pior do que a de hoje, se calhar pelos reflexos melhor, se calhar pela experiência que eu tenho e os quilómetros pior. É assim, eu acho que há uma determinada altura em que nós não medimos o risco. E acredito que por vezes se possa pisar aqui o risco, se calhar até de forma indireta, sem termos a noção do que estamos a fazer. E essa altura, Vítor, deixe-me só abrir aqui um parênteses, dá sempre, Vítor, entre o primeiro e o primeiro ano e meio de condução. Isto porquê? Porque assim, depois, por vezes já aquela falta, eu diria, de maturidade da parte dos jovens, em que até querem mostrar ou querem dizer que já são capazes e que não conseguimos indiretamente assumir que não temos essa capacidade. Porque eu acredito que ao longo do tempo vamos ganhando aqui alguns reflexos e que involuntariamente, sem termos essa noção, não é involuntariamente, mas sem termos essa noção, passamos a fazer uma condução mais defensiva. E que isso só se consegue adquirir depois da experiência. Não sei se será aqui a opinião do João, ele se calhar discorda de mim. Concordando, concordando. Discorda de mim, mas é assim, o que é um facto é que nós podemos não estar tão bem preparados, nós podemos não conhecer o código da estrada da mesma forma como alguém que acaba de tirar a carta neste momento, porque sem dúvida que eles estão mais informados do que nós, mas o que é um facto é que nós temos uma experiência de condução diferente da deles. E essa prática de risco num condutor com experiência é muito menor. Mas nos jovens pode haver uma maior ou menor percepção do risco, não é? E isso sim, o Vítor tem toda a razão. A avaliação do risco e a captação dos índices pertinentes ou menos pertinentes são de facto uma mais-valia com a experiência. Ou seja, isto
para que toda a gente perceba, quando eu tiro a carta de condução e conduzo as primeiras vezes sozinho, se calhar abanam as folhas da árvore e eu estou atento ao abanar das folhas da árvore, porque está a abanar e eu tenho que ver. E aquilo não interfere nada na condução. Nós, com a maturidade da nossa condução e com a experiência, vamos conseguir filtrar aqui os índices mais pertinentes e aqueles que são menos pertinentes. Aqui sim. Quanto à questão que o Eduardo me colocou logo no início, pensando um bocadinho e falando um bocadinho na potência dos automóveis que estão no ensino da condução, sendo ela variadíssima, as escolas de condução têm carros mais fracos, as escolas de condução têm carros mais potentes, não é por aí. É indiferente, depende do modelo, depende do gosto. Agora, é por norma uma mais-valia ter tração à frente e por norma depois os modelos que são adequados ao ensino, por norma também o têm à frente. Agora, independentemente do carro, Eduardo, o código estradal é único e geral para todos. E se eu no código estradal tenho lá que a minha velocidade máxima permitida, instantânea, em autoestrada, que é a via onde eu transito mais rápido, é de 120 km/h, portanto, acho que por aí não podemos ir, certo? E o Vítor disse-me que quando tiramos a carta, e muito bem, temos um conhecimento pelo menos muito mais fresco do código da estrada e tentamos não, até porque temos um período probatório que é de 3 anos, não cometer infrações a esse nível. Agora sim, os jovens, a nível de avaliação de riscos, são aqueles que são menos cuidadosos. Ou seja, é aquela vontade de experimentar, aquela vontade de ver quanto o carro dá, ver se eu sou capaz. Eu deparei-me com situações de ver jovens a dizer: opá, eu andava há 3 ou 4 dias a tentar fazer aquela curva a 80, hoje consegui. Portanto, colocam-se assim metas, troféus, vindos do nada, e isso é, de facto, sem dúvida, fruto de uma imaturidade ao volante. Depois, reparem, eu digo isto muitas vezes, onde é que morrem mais tratoristas? A nível do nosso país. Isso é um tema que anda aí muito em voga. Cada vez morrem mais, infelizmente. Trás-os-Montes. Epá, então, Lisboa, cidade, não morrem tratoristas? Epá, não. Não há. Pois é. Pois é. Então, e Alentejo tem tantos tratores, não morrem? Mas os terrenos não são íngremes. Não são em Trás-os-Montes. Não são íngremes. Portanto, nós temos que ver as coisas como elas são. Vamos pensar, onde é que estatisticamente morrem mais jovens nas nossas estradas? Aos fins de semana, certo? E durante a noite. Provavelmente um jovem estudante que tem carta há pouco tempo, cá está a tal imaturidade, que vem a fim de semana, que é sexta-feira à noite e quer sair com os amigos e vai, e depois aqui as companhias influenciam muito. Ainda estou para ver qual é. A calca do acelerador, vais aí a pisar ovos, E não só, porque assim, se há um colega que até está ao lado e é responsável, diz-lhe: olha, vai com cuidado, temos tempo. Exatamente. Mas, infelizmente, há muitos outros que dizem: então, isto não anda mais. Demoras tanto tempo a chegar daqui lá. O que é que se passa em concreto? Vê se consegues fazer isto. E a diferença, e muitas das vezes as pessoas indiretamente acabam por ceder só para não ter que estar a ouvir a boca do colega, porque se fosse um bom colega, um bom amigo, seria o primeiro a dizer: vai com calma que nós temos tempo. vai ao longe, não é? São as chamadas companhias de risco, não é? E depois essas companhias de risco têm variedíssimos fatores também, como por exemplo se essa companhia bebeu, se tomou estupefacientes, se está psicologicamente alterado ou não, não é? Exatamente. O facto que o condiciona. Exatamente. Não é? Agora, temos aqui outra situação, e que vai de encontro a esta, que é a seguinte: reparem, quantos acidentes com jovens houve acompanhados dos seus pais, dos seus tios ou de adultos responsáveis? Supostamente menos. Ou se calhar nenhum. Eu não sei avaliar, nem, e se calhar a minha opinião, o parecer que eu possa ter não será o mais fidedigno,
Porque assim, eu acredito que supostamente quando nós estamos acompanhados com alguém que é responsável, automaticamente o risco acaba por ser inferior porque não pisamos a linha. Exatamente. Assim, nós mantemos-nos aquém. Se eu sei que aquilo é o patamar máximo, eu fico a 95%, mas não chego aos 100%. Dá a impressão que vamos com o instrutor ao lado, não é? E não se arrisca tanto. Então, a Ford aqui tem que merecer a minha retirada de chapéu. A Ford, por exemplo, tem uma possibilidade de uma chave para os veículos que é reprogramável pelo proprietário. Apenas funciona como limitador de velocidade. Portanto, a chave do carro do meu filho, eu vou programar e neste primeiro ano só vai conseguir chegar aos 90 km/h. Tudo bem, mas isso também pode acabar por ser uma entrave. Tudo bem, Porque Vitor, mas assim, é uma medida. É uma medida. Eu concordo, é assim, e não há bela sem senão no meio disto, porque é assim, nós temos que ter a noção e devíamos ser capazes de delinear o nosso máximo e o nosso mínimo e mantermos na linha intermédia. Isto que o João disse, eu posso concordar, mas tudo depende da avaliação que o pai faz do filho. Exatamente. Não é? Eu acho Quer dizer, se o pai acha que o filho necessita de ter um certo controle, ou porque não tem aquela apetência para a condução, ou porque é extremamente nervoso, ou porque o ambiente onde ele se move na escola não é propriamente o mais aconselhável, posso concordar que o pai faça a programação da chave. Mas acho que, como diz o Vítor, ele tem que crescer. É isso. Ele tem que crescer, não é? Bem. E o facto de se tentar ter aqui algo que nos limita, que é sempre uma maneira de testar, de ver. Nada se pode dizer que não é viável sem primeiro experimentarmos. Mas também esse sistema pode ter um efeito contrário no jovem. Pode. Pode. Chegar ao fim desse período probatório e dizer agora vou fazer aquilo que quero e me apetece. Lá Mas está. por isso é que eu há E faltou-lhe a experiência, não é? Por isso é que eu interrompi o Vítor há bocadinho e frisei que essa mentalidade de experimentar, de sede de conseguir, dá-se por norma entre o primeiro e o primeiro ano e meio de condutor. A partir daí começa-se a ganhar uma certa e determinada maturidade na condução, o que é bom, e o autodomínio ao volante. Agora, que não pensemos, e é essa a imagem que eu quero transmitir, que os jovens não sabem conduzir e que só aprendem com o tempo. Isso é errado. Sabe, João, antes dizia-se que quando nós tínhamos o nosso primeiro acidente, que aprendíamos muito. Mas sabe porquê? Porque antigamente ensinava-se pouco. Eu não quero puxar aqui a brasa à minha sardinha, mas não tem nada a ver os métodos de ensino do antes para o hoje. E mais, reparem, se calhar vamos entrar aqui num campo que também nesta conferência IERS, que a Prevenção Rodoviária Portuguesa fez em Lisboa, se evidenciou, que é, ainda hoje e no nosso meio vê-se muito. Epá, o meu filho tirou a carta, vou-lhe comprar ali um charutozinho barato, porque, opá, é para bater. Mentira, está errado. As escolas de condução não têm charutos. Aliás, um dos maiores entraves na condução hoje é a marcha atrás, porque eles estão habituados, ou hoje, com sensores, câmaras de marcha atrás, e se compram o famoso charuto, não o têm. E depois batem. Porquê? Porque não aprenderam a fazer marcha atrás sem João, sensores. Eu vejo muita gente hoje em dia a fazer uma marcha atrás e tem que virar o pescoço completamente para as costas para conseguir fazer manobras. Exatamente. Quando é muito mais fácil nós pegarmos num carro, temos 3 espelhos retrovisores. Mas hoje não se aprende a olhar para trás, Vitor. E aprender a olhar para eles porquê, João? e ver-se. A olhar para trás, Porquê? porque o foco da atenção do condutor tem que estar na frente. E se temos espelhos retrovisores, é para isso que eles servem. Mas não aprendem a olhar para trás. E não devem olhar para trás. Quando fazem... Olhar para trás. Não, isso, João, o que eu quero dizer é que para fazer a manobra, de facto, não tem que se virar todo.
Sim. tem que olhar para o retrovisor. Exatamente. Pode correr o risco, como aconteceu aqui há tempos em Espanha, um cidadão foi multado porque virou a cabeça a 45 graus para olhar para o retrovisor para ver se podia fazer uma manobra. Isto veio publicado no Diário de Vigo. 45 graus. Exatamente. O polícia tinha um olhar... 5 estrelas, pá. 5 estrelas. Um olhar Microscópico. angular. Não Ou seja, sei nada. se câmaras municipais precisarem de um topógrafo, contratem este polícia porque ele deve ser um espetáculo. Mas, Vítor, isto é muito importante e nós estamos a brincar com a situação, mas de veras, antigamente, tinha que se olhar para trás. França é um país que obriga, ainda hoje, os jovens condutores que estão a tirar a carta de condução, sempre que ligam o pisca da esquerda, devem fazer uso direto da sua visão olhando para o lado esquerdo sobre o ombro. Sim, sim, sim. Sempre que ligam o pisca da direita, devem fazer rigorosamente o mesmo. Então aqui eu coloco uma questão muito pertinente. E um condutor de pesados? Como é que olha para trás quando faz o pisca da direita? Sobre o ombro. O que é que vê? A cama do caminhão. João, é assim, até aí eu concordo, e é assim, nós no dia a dia, se nós formos habituando a esse tipo de condução, não precisamos de virar a cabeça para conseguir ver, basta-me simplesmente olhar para o espelho. Exatamente. E eu consigo ver. Agora, há que ter a percepção onde é que está o ângulo morto, qual é a nossa capacidade de visão que varia de carro para carro. Exatamente. Porque se num carro eu tenho um ângulo muito aberto, noutros tenho um ângulo muito fechado. Muito bem. E aí é que está a diferença, que não é igual em todos os carros, mas que se consegue ter uma condução sem ter que virar a cabeça para ali. Olá, como estás? Obviamente que sim, não é? Claro. E se o foco da atenção está na frente, é lá que ele se deve manter. Supostamente, piada... porque naquele espaço de tempo em que eu tenho a cabeça virada para aqui, eu não sei o que está a acontecer à minha frente. Exatamente. E ainda hoje se vê muitos condutores, Eduardo, a fazer marcha atrás, porque é um hábito adquirido desde o início, e estou a falar de condutores já com alguma experiência, a fazer marcha atrás, independentemente do veículo que conduzem, a colocarem o braço direito no encosto do banco lateral e a olhar para trás. Não é? Isso antigamente tinha nexo. Não vamos dizer que antigamente não sabiam ensinar. É que o espelho retrovisor exterior lateral direito não era obrigatório. Era facultativo. Em muitos carros nem sequer existia. E daí essa observação e daí essa necessidade de o fazer. Hoje por hoje, não há um carro que saia de fábrica sem espelhos retrovisores. Vão começar a sair porque vão ser substituídos por microcâmaras. Não, por enquanto ainda não está aprovado. Ainda não está aprovado. Já há modelos que saíram, mas que não estão homologados para andar na estrada. Precisamente porque é obrigatório termos lá o espelho. Também digo uma coisa, nós vamos nos adaptando à transformação e à mudança. Mas é porque pela aerodinâmica, a falta de espelho, porque depois, a nível de atenção, se eu não olho para o espelho, se olhar para o espelho é mau porque perco o foco de atenção, olhar para o monitor é muito pior. Eu acho Isto faz-me lembrar agora aos carros elétricos, quer dizer, a gente não pode usar um equipamento radiotelefónico dentro da viatura, mas depois pode usar um tablet. E depois estou meia hora à procura da função tem um ecrã, tem um ecrã de controlo, que é uma brutalidade. Não é? Portanto, e pode ver tudo. Estamos a chover no molhado. E eu continuo a achar que assim não vamos lá. Mas pronto. Bom, mas voltando a esta questão das mortes na estrada, o que é que na realidade se pode fazer para evitar esta situação? Quais os bons conselhos que podemos transmitir? Eu agora vou brincar um bocadinho. Pormos os séniores a ir à discoteca, pormos os séniores a beber álcool, pormos os séniores a fazer a vida dos jovens. E aqui, meus amigos, vamos ter um aumento drástico nas estatísticas com as mortes nas estradas, mas de séniores. João, há menos séniores e menos adultos, digamos assim, entre aspas, a morrer nas estradas. Se um sénior já não tem a capacidade de um jovem para pular e correr, se ele por chega à discoteca, bebe um copo ao lado e eu só quero chegar ao ponto de perceber que quando fazemos este estudo estatístico, estamos a falar de uma certa e determinada zona do país, de uma certa e determinada
calendarização e estamos a focar nos fins de semana e, nomeadamente, na noite. Não é? Porque isto é muito bonito, mas é verdade, todo aquele estudante que andou a estudar na faculdade durante toda a semana, chega à sexta-feira e não prescinde de ir à discoteca e de sair com os amigos. E tem uma semana de sono acumulada e depois mais um copo, mais isto, mais uma conversa e depois a tal companhia de risco que vai dentro do veículo, vai tudo ser propício a termos, infelizmente, mais acidentes nas estradas. Bom, o que é que há a fazer? O que é que há a fazer é que os jovens, quando vão para a noite, um dos membros do grupo não deve consumir álcool. Se todos querem consumir, chamem um táxi ou um carro. Por exemplo, há serviços próprios para isso, serviços que, por exemplo, o ACP tem, para ir buscar as pessoas à discoteca e levá-los para casa. Pronto. Seria, se calhar, mais sensato nesse aspecto. Se é para toda a gente se divertir e que, digamos, entre aspas. Agora, eu também gostaria aqui de salientar um pequeno à parte. Todos nós, independentemente da idade, precisamos de saber até que ponto podemos ir sem perder, digamos, o nosso respeito, a nossa dignidade, o nosso bem-estar. Porque eu não acredito que ninguém que esteja num estado alterado possa estar a usufruir ou a divertir-se ou a ter uma brincadeira, digamos, estável, se nós deixamos de ser donos de nós próprios, de ter a noção da nossa capacidade. Portanto, se calhar convinha, e isto é a minha opinião, chamar um bocado a atenção os jovens e não só jovens, para podermos brincar, divertir-nos, mas sem ultrapassarmos os limites normais que faz com que mais tarde possamos ter, se calhar, um desagrado daquilo que se cometeu. Aquele telefonema que ninguém quer receber à noite em casa, não é? A Prevenção Rodoviária Portuguesa tem feito um trabalho excelente em conjugação com outras entidades em Portugal e temos tido frutos. Apesar dos números, porque o número ideal seria zero, e já vimos isso várias vezes, apesar dos números serem elevados, eles foram reduzindo drasticamente. Atenção que nunca houve tantos jovens a conduzir o seu carro privado como há hoje em dia. A vida não o proporcionava. Hoje há mais, automaticamente há mais acidentes, por sua vez há mais vítimas. Agora, reparem, o regime probatório da carta de condução é uma coisa muito jovem ainda. Ainda não chegou a duas décadas. E isto faz com que realmente jovens pensem duas vezes quando saem à noite e antes de conduzir. Eles sabem que têm a carta de condução. Para lá de haver pontos, eles sabem que em regime probatório, à primeira contraordenação grave ou crime rodoviário, perdem os pontos todos e que à segunda grave acontece rigorosamente a mesma coisa. Perdem os pontos todos. É uma força de expressão, não os perdem, mas a carta é cancelada, exatamente como se os perdessem. O Instituto Técnico de Lisboa, em conjugação com a Prevenção Rodoviária Portuguesa, fez, e nesta notícia está cá dito, que fez um trabalho fenomenal quando, num certo e determinado cruzamento em Lisboa, e posso citar, na Avenida Almirante Reis e a Rua Filipe Muniz com a Rua de Angola em Arroios, e colocou num cruzamento onde os atropelamentos eram uma constante, o que é que eles fizeram? A anteceder a passagem para peões, expuseram o chamado tire grip, que é o quê? É um alcatrão, digamos assim, para lá de vermelho, que chama a atenção imediata da presença de um local de perigo e da passagem para peões, e é um piso muito mais rugoso que faz com que diminua drasticamente a distância de travagem. Ou seja, eu à mesma velocidade vou gastar muito mais pneu, tudo bem, mas o carro vai parar em 2/3 ou metade do espaço. O tempo de travagem acaba por ser muito mais curto. Exatamente. E o espaço também. Agora, deixe-me só frisar aqui. A emissão sonora é muito maior. Exatamente. Chama a atenção também. Exatamente. Só frisar uma coisa, não podemos decorar aqui, já que estamos a falar da distância de travagem, falar também da distância de reação. E quanto mais jovens formos, melhores tempos teremos. Num condutor normal temos 1 segundo de distância de reação.
Um segundo vai depender, obviamente, da velocidade a que circulamos e, por sua vez, vamos obter a distância. Mas com o avançar da idade e com os reflexos, mesmo apesar da grande prática e da grande experiência, esses reflexos vão diminuindo e o tempo de reação vai aumentando. Portanto, nunca pende... Daí a vantagem de eu dizer que um jovem tem mais capacidades, embora não tenha a mesma experiência de condução. É um ditado popular que diz, e eu gosto muito dele, se um velho pudesse e o novo soubesse, não haveria nada que não se fizesse. É verdade. O jovem com o poder, o sénior... Hoje o João está muito inspirado. Está inspirado. O sénior com a sua sabedoria. Mas é realidade. É realidade. Eu vejo excelentes condutores, Eduardo, e isto sim, vejo excelentes condutores. Por exemplo, taxistas de grandes cidades, que são profissionais há décadas. Com o avançar da idade, eles vão perdendo reflexos e vocês reparem para os táxis. Um táxi de um jovem, por norma, anda ali impecável, imaculado. De 1 e 12, os para-choques nas quatro esquinas estão roçados. E isso explica aquilo que eu estou a dizer. Falta não é falta de experiência, antes pelo contrário, eles têm décadas de condução dentro da cidade, dia, de noite. Começa a faltar a noção das distâncias também. Exatamente. Noção de distâncias, capacidades de reação. É o carro que estica. Exatamente. Supostamente a roupa, quando vai para dentro da máquina, encolhe. Aqui o carro estica. O carro estica. Portanto, não tem que o lavar mais vezes. Claro. João, ainda em relação aos jovens e à questão do período probatório da carta. Sim. Antes, foi uma medida que esteve em vigor por pouco tempo, chamado ovo estrelado. Sim. Que até tinha as que suas não é virtudes. do meu tempo. É do meu tempo. Que tinha as suas virtudes. Porque nós hoje, às vezes... Mas diga o que é o ovo estrelado, senão os nossos O ovo estrelado era o símbolo 90 com o amarelinho por baixo, de fundo, para dizer que era um recém-encartado. Mas também existia, noutros países, o mesmo símbolo, só que em branco. Em branco. Com a mesma função. Porque nós às vezes vemos, e não há nada pior que nós estarmos a circular devagar, por qualquer motivo, e estarem atrás de nós a xingar, a apitar, a buzinar, a dizer palavrões e não sei o quê. Se nós, mais velhos, nos sentimos incomodados com isso, como é que reage um jovem encartado? E por isso mesmo é que ele não está contemplado na nossa legislação. Porque analisaram-se os prós e os contras e chegou-se, apesar de eu concordar em alguns casos... Seriam contra ter o ovo estrelado? Temos as duas vertentes. Por exemplo, França ainda mantém essa obrigatoriedade, Espanha também, Portugal teve-o legislado em decreto-lei, mas depois, quando emanaram a portaria, ele não foi regulamentado e foi retirado. Que era precisamente pelo período da carta temporária, da carta probatória, 3 anos, o que me parece um exagero. Porque com 3 anos, um ano tudo bem. Tem os seus prós, tem os seus contras. Acredito, Eduardo, e aqui estamos a falar de avaliações de risco na condução, há condutores que espicaçam, que picam estes chamados condutores maçaricos, entre aspas, que mandam uma boca e que vai influenciar o comportamento do condutor. Mas de longe. Influencia de imediato. Sim, influencia qualquer um, porque assim, basta nós estarmos distraídos por alguma razão, parados num semáforo e não vimos que passou. Se alguém nos apita e que há um ligeiro bip, até nos apercebemos. Agora, em contrapartida, se aquele bip, nós ficamos mais incomodados e mais zangados, em vez de ser um simples alerta. Vítor, a conferência IERS começou precisamente com esta frase: a visão que os condutores têm sobre a condução é a influência do seu comportamento. E é verdade. Mediante o comportamento que ele tem ao volante, é a visão que ele vai ter da condução. Por isso é que se diz, por isso é que alguns alunos dizem, eu até gosto de conduzir, mas acho que já não gosto porque eu não me sinto muito bem a conduzir. Ou seja, a visão da condução deles, na fase de aprendizagem, ainda não é boa e faz com que eles não gostem. À medida que vão aperfeiçoando a sua condução, Eduardo, há uns anos atrás,
há umas décadas atrás, toda a gente tirava a carta de condução e aprendia assim a conduzir depois com o carro dele. Hoje não. Hoje sai a saber conduzir. Hoje sai-se dali a saber conduzir. Mas em todos os aspectos. Querem pesados, querem ligeiros, querem motociclos. Há métodos de ensino como nunca houve. Há questões obrigatórias como nunca houve. E há tempos de condução obrigatórias como nunca houve. Ou pelo menos a haver nunca eram cumpridas na íntegra. É de salientar que também ainda, e voltando ao tema que nos traz cá, porque é que morrem mais jovens nas estradas, quem são os utilizadores por norma de ciclomotores ou motociclos? São jovens. Apesar de nós aqui na nossa região até termos alguns séniores ainda a conduzir as famosas motorizadas. Mas não nos podemos esquecer que são condutores vulneráveis e que o comportamento de risco associado ao álcool, drogas, excesso de velocidade, uso de equipamentos. Atenção que não falamos assim por alto, o uso dos equipamentos dos smartphones hoje em dia na malta jovem. Eu dou por mim a ver condutores enviar mensagens durante a condução, o que é um risco elevadíssimo. Não é? É óbvio que um idoso... Fazer manobras com o telemóvel encostado e tal... Reparem, e quem não faz, aos olhos destes condutores, é maçarico. Porque ele faz, consegue, então ele também tem que conseguir. E penso que esse é o nosso papel, é tentar mudar mentalidades, e acho que estamos a conseguir. Estamos a conseguir. Nunca se cumpriu, Vítor e Eduardo, nunca se cumpriu tanto o código estradal no nosso país como agora. E as estatísticas mostram isso. É uma questão de vermos nas contraordenações rodoviárias que há cada vez menos contraordenações. E há cada vez mais, que é importante salientar, atos de fiscalização. Portanto, muito bem. E esperemos que continue no bom caminho, porque de facto é preciso pôr termo à sinistralidade rodoviária, porque é um flagelo. E ninguém gosta de receber em casa um telefonema às tantas da manhã e dizer que um familiar ou um amigo teve um infortúnio. Bom, estamos no final da emissão de hoje. Para este fim de semana, eu vou-vos dar 2 conselhos, se me permitem. No domingo, a partir das 19h10, podem ver, se tiverem, se não, terão que ir a algum sítio onde tenha, podem ver o Grande Prémio de Fórmula 1 do Canadá. E sábado e domingo, portanto, dia 9 e 10, decorre o primeiro fim de semana do Salão Automóvel do Porto, a 4ª edição, porque no fim de semana a seguir, 16 e 17, é o segundo fim de semana deste Salão Automóvel do Porto, que se desenrola na Exponor em Matosinhos. Portanto, se estão pelo Porto, aproveitem. Se não têm nada programado para o fim de semana, é um saltinho ao Porto, vão ver aquilo que a organização do Salão tem para vós. E tem coisas interessantes no primeiro dia, no que diz respeito a SUVs. Vai ser giro. Dia 21 deste mês será a próxima emissão deste vosso programa. E temos algumas coisas já agendadas para conversar convosco. A mais importante, bem que são todas importantes, como nós falamos aqui, é que se vão de viagem, têm que ter atenção ao carro que vão conduzir, ao vosso carro. Fizeram a verificação da mecânica, dos pneus, de tudo quanto diz respeito ao carro para circular em segurança. Se não, não se esqueçam de fazer. Depois, se vão para o estrangeiro de avião e se vão alugar carro, tenham atenção aos seguros e às pequenas particularidades. E vamos ter aqui connosco o Luís Sá, que nos vai falar precisamente dos cuidados a ter com os seguros de automóvel de aluguer e também com o seu carro, no caso de ter, e esperemos que nunca tenham, um infortúnio numa estrada qualquer, num desses países da Europa que vão visitar ou que vão atravessar. Portanto, é um tema que é importante, porque as férias estão aí e nós, pela nossa parte, queremos dar o nosso contributo para que vós possais fazer uma viagem tranquila e desfrutarem das vossas férias, vão e regressem felizes e contentes. João e Vítor, nos encontraremos no próximo dia 21 para falar deste tema. Portanto,
cuidados de atenção. Deste e de outros. E destes Nós e de outros. conseguimos alterar sempre o tema. Exatamente. Mas isso é uma qualidade. Exatamente. Isso é uma qualidade. Pois muito bem, ficamos então por aqui. João e Vítor, muito obrigado. Muito obrigado. Mais esta colaboração vossa. Amanhã, ao Sabor do Vento, retoma as suas emissões. Cá estarei às 21 horas para vos fazer companhia durante 1 hora aqui na Rádio Onda Livre. Até amanhã, se Deus quiser. Até lá, fiquem bem e sejam felizes. Muito boa noite. Motores, a nossa paixão.